Olá, boa noite, sejam bem-vindos para o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 1, que trata dos espíritos, a escala espírita, né? Entramos no item 101, a terceira ordem, espíritos imperfeitos, aí 101 características gerais, e é o último parágrafo, viu, pessoal? Se vocês quiserem pegar o livro de vocês vão lá no finalzinho, é o último parágrafo, pequenininho mesmo, e aproveitando aquele pedido de sempre, contando com o apoio de vocês de inscreverem em nossos canais, no Kardec Tube, do Michel Macedo, aqui no Estudar Kardec, para que esses canais possam cada vez mais ter um alcance maior no YouTube, né? Sempre que alguém pesquisar por Espiritismo, algo relacionado a Espiritismo, o Kardec Tube ou o próprio Estudar Kardec pode aparecer ali como uma das referências que a pessoa possa, então, estudar. Pedir para que você também curta, é muito importante dar o joinha, isso é de suma importância para que tenha, né, o YouTube entenda que tem relevância, além de participar, comentando no chat, dando ali o boa noite de vocês, participando, deixando os comentários, as perguntas, enfim, participar mesmo. E também compartilhar os nossos canais, ou seja, os nossos conteúdos, tá bom, pessoal? Tenho aqui ao meu lado, como todas as segundas, né, Michel Macedo. Michel, boa noite, obrigado pela sua presença, meu amigo, passo para você. Boa noite, Lauro. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, como disse o Lauro, a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Estamos hoje encerrando o item 101. Ficamos 7 semanas estudando apenas um item. Então, você tem aí, no mínimo, 7 lives para estudar um item do Livro dos Espíritos. Para vocês verem o quanto a gente está valorizando esse estudo, essa troca de conhecimento com todos. Hoje a gente encerra o item 101. Como que você pode nos ajudar? A gente tem falado muito nisso, né? Para que Kardec seja entendido, para que Kardec chegue a mais pessoas, a gente precisa que todos se ajudem. Qual a maneira que você pode nos ajudar? O Lauro comentou. A mais simples de todas é curtir o vídeo. Curta o vídeo. Vai lá, ó, no joinha embaixo do vídeo. Pode ser depois da live, mas depois você vai esquecer, né? De preferência, vai agora dar um curtir, leva segundos. Compartilhar, você compartilha o link, manda lá no seu grupo de WhatsApp, no grupo da família, no grupo dos amigos. Pode compartilhar aí nas suas redes sociais. Se inscrever no canal é muito importante. Quanto mais você compartilha, curte e se inscreve no canal, o YouTube vai aos pouquinhos entendendo que esse canal tem relevância. Então ele ajuda a distribuir mais. É uma maneira simples de ajudar. E por fim, para você ajudar, você pode também, no caso do Kardec Tube, o canal do Lauro ainda não tem essa opção, quando tiver a gente vai fazer também, mas você pode sim assinar o canal. Você pode assinar o Kardec Tube. Sexta-feira agora, nessa próxima sexta-feira, dia 7, agora nessa sexta dessa semana, primeira sexta-feira de novembro, nós vamos estrear, eu e o Lauro, lá no meu canal, no Kardec Tube, o estudo do Livro dos Médiuns. Nós vamos estudar, que nem a gente está estudando aqui o Livro dos Espíritos, completinho, toda a obra, e você pode assistir e participar pelo chat. A gente vai fazer a mesma coisa com o Livro dos Médiuns na sexta, das 20 horas às 21, todas as sextas. Você pode acompanhar ao vivo e depois vai ficar gravado. Mas atenção! Somente esse estudo do Livro dos Médiuns. O Kardec Tube tem muito conteúdo o dia inteiro, de segunda a sexta. Somente esse estudo do Livro dos Médiuns será exclusivamente para assinantes. Então, você que quer acompanhar o nosso estudo do Livro dos Médiuns, é muito fácil. Você assina o Kardec Tube. Você entra aqui no YouTube, abre o Kardec Tube e vai ter uma opção escrito lá, seja membro. Você aperta ali,
vai abrir 3 opções. A segunda opção se chama Amigos do Kardec Tube, custa R$19,99 por mês. R$19,99 por mês, menos de R$1 por dia. Você assina o canal, ajuda o canal, porque essa é uma maneira de ajudar o canal. As pessoas precisam entender que é um valor que a gente investe no canal para que ele cresça. Tudo isso tem custo. Você ajuda o canal assinando e você tem acesso ao estudo da sexta-feira do Livro dos Médiuns. Então assine. Se tiver dificuldade para assinar, nos chama aí nos comentários, chama lá no Instagram, no direct. Acha algum lugar para deixar um comentário nas nossas redes que a gente vai te ajudar a assinar. Mas é muito importante quem puder, e também vai ter de troca aí o nosso estudo do Livro dos Médiuns. Nessa sexta já começa. Ah, eu não consigo assinar até essa sexta. Bom, se você assinar depois, você vai ter acesso também. Vai ficar tudo gravado para os assinantes. Mas quanto antes você assinar, você já pode ir assistindo e aqui pelo chat tirar suas dúvidas. Dito isso, vamos estudar aqui mais um item do Livro dos Espíritos e com a participação de vocês, que é sempre importante, né? Podemos já tocar ficha ou tu quer trazer alguma coisa? Não, Michel, pode ficar à vontade. Talvez você queira ler e depois o pessoal trazendo algumas questões, aquilo que já foi tratado anteriormente, nos estudos anteriores. Você disse aí que nós já temos uma série de estudos dentro desse item 101, né? Então, temos playlist aqui no Estudar Kardec e também no Kardec Tube. Então, vocês podem buscar esses vídeos lá que estão lá. Mas, de repente, o pessoal quer, com alguma dúvida do que foi tratado anteriormente, pessoal, fiquem à vontade, tragam essas questões, né? Que aí ajuda a refrescar a memória de todos aí e esclarecer dúvidas também, claro. Michel. Isso aí, eu vou ler o último parágrafo do item 101 e depois eu contextualizo e a gente já comenta. Então, aqui é Kardec falando dos espíritos da terceira ordem, dos espíritos imperfeitos. Ele está mostrando as características gerais desse tipo de espíritos. Diz Kardec: conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea. E essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente pelos males que padeceram em vida e pelos que ocasionaram aos outros. E como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim julguem. Então, lembrando o que a gente viu até aqui. O que é a escala espírita? Kardec, ao se relacionar com os espíritos através da mediunidade, através dos fenômenos espíritas, percebeu que os espíritos são diferentes. Eles não são todos iguais. O que vai fazer Kardec, então? Vai classificar os tipos de espíritos. Ele vai fazer uma classificação dos espíritos. Isso é a escala espírita. Para que serve essa escala espírita? Para que a gente, ao dialogar com os espíritos, através da mediunidade, a gente possa saber, pelas características desta comunicação, que tipo de espírito está se comunicando com a gente. Por isso a importância dessa classificação. Não basta eles dizerem, eu sou o espírito tal. Não, a gente tem que reconhecer por determinadas características. E por isso ele começa apresentando. Ele divide os espíritos em 3. Os puros, os espíritos puros são da primeira ordem, os bons espíritos são da segunda ordem, os espíritos imperfeitos são da terceira ordem. O que nós estamos estudando no item 101? Os espíritos da terceira ordem, os espíritos imperfeitos. Estamos aí há 7 semanas, estudando as características gerais, ou seja, todos os espíritos que estão na terceira ordem têm essas características que a gente leu aqui. E ele completa agora com esse último parágrafo que a gente leu. Então, o espírito da terceira ordem conserva a lembrança
e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea. Isso é muito importante, são frasezinhas soltas que a gente não presta atenção, que a gente não aprofunda, e elas dizem muita coisa, e isso faz com que muitas vezes a gente confunda, a gente não saiba analisar o que os espíritos dizem. Então, o que acontece? Quando o espírito morre no corpo físico, como todo mundo que está no corpo físico, um dia o corpo morre. Isso é lei. Agora, quando esse processo de encarnar e morrer no corpo acontece com o espírito imperfeito, esta morte traz determinadas características, que é o que ele está comentando aqui. Kardec está falando aqui das características do espírito imperfeito na morte, visto que aquilo que a gente influencia no momento da morte. Como que Kardec descobriu isso? Dialogando com os espíritos no momento da morte. E o que acontece com esses espíritos imperfeitos? Eles conservam a lembrança dos sofrimentos da vida corpórea. Então, ao morrer, o espírito imperfeito continua lembrando, pensando nos sofrimentos, atenção, da vida corpórea. Então, ele está deixando o corpo, ele está morrendo, mas ele leva junto a lembrança. Olha o que Kardec está dizendo. A lembrança dos sofrimentos. Então você vai evocar um espírito desses, como é que ele vai se manifestar na comunicação? Se ele for um espírito imperfeito, estiver nesse momento aí, pós-morte. Ele vai falar dos sofrimentos da vida corpórea de uma maneira muito viva. O espírito superior, quando encarna e morre no corpo, ao morrer, ele já nem pensa mais no que ficou para trás de sofrimento da vida corpórea. Ele nem liga mais para isso. O espírito imperfeito não. Ele lembra das dores, dos sofrimentos, dos problemas, das doenças. Tá ali, ó, vivo no pensamento dele. Porque esse espírito, ele é muito ligado à matéria. Lembra a característica que a gente viu em estudos passados? Ele tem uma predominância da matéria sobre ele muito forte. Então lembra, quando fala lembrança, é passado. Toda lembrança é passado. Quando eu digo assim, se lembre, você vai fazer o quê? Remontar o passado pelo pensamento. Eu digo assim, se lembra há 10 anos, há 5 anos, semana passada, hoje de manhã. A lembrança está sempre ligada ao passado. O espírito imperfeito, quando morre, traz a lembrança dos sofrimentos da vida corpórea. Então você vai ver ele se queixando, lamentando. E por oposição, se você evocasse um espírito bom da segunda ordem, ele não tá nem aí para o que ele passou na vida corpórea, ele não liga mais para isso. O da terceira liga. Só que tem mais uma palavrinha que ele diz que o espírito imperfeito no momento da morte tem. Ele conserva a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea. Eu insisto, prestem atenção. Percepção dos sofrimentos, a percepção dos sofrimentos é algo que também se dá no presente.
Você percebe naquele momento ali. Então você tem a percepção, o espírito vê o que está acontecendo com o seu corpo, ele está morrendo, está se desligando do corpo e o espírito, aqui é a característica do espírito imperfeito, né? Ele olha para aquele corpo e ao perceber o que está acontecendo com aquele corpo, olha o que Kardec diz. Essa impressão é muitas vezes, então não é pouco. Deixa eu até conferir no francês se tá mesmo muitas vezes, que às vezes o tradutor. Cette impression est souvent plus. Souvent. Mais penosa que a realidade. Então, a impressão que o espírito tem, atenção para a sutileza aqui. O espírito olha para aquele corpo que está morrendo, então ele tem a percepção, ou ele tem a lembrança, percepção e lembrança, ou ele lembra de algo que aconteceu, ou ele percebe ali na hora, e essa impressão faz ele sofrer muito. Mas atenção, este sofrimento que ele sente desta impressão não é real. Por isso que Kardec diferencia da realidade. Olha o que ele está dizendo. É mais penosa do que realidade. Ou seja, é porque não é real. Mas ela é mais penosa ainda, ela é mais sofrida ainda do que a própria realidade. Mas ela não é real. Por quê? Porque é apenas um pensamento do espírito, que como ele é inferior, ele é de terceira ordem, ele se perturba com aquelas lembranças e com aquela imagem, e ele sofre e acredita que aquilo é real. Ele não entende que aquilo que está acontecendo com o corpo não é ele, porque ele não é o corpo, mas ele acredita que é. É por isso que você vai ter espírito que durante a perturbação, que é o nome disso, quando ela está saindo do corpo no momento da morte, se você invocar um espírito desse, ele vai relatar para você, muitas vezes, ele vai relatar para você que está tendo sofrimentos físicos. Então ele vai dizer para você que ele está com dor, que ele está com frio, que ele está com calor, que ele está com alguma coisa física, mas não é real. Por isso que Kardec diz, é mais penosa do que a realidade. Nota como ele diz que não é a realidade, é mais penosa que a realidade, mas não é a realidade, porque está no campo do pensamento do espírito, porque ele está muito apegado àquele corpo. Então isso é uma característica geral que os espíritos de terceira ordem têm. Então a gente, como nós somos espíritos da terceira ordem, a maioria de nós vai morrer e nesse momento vai ter um momento de perturbação e sofrimento. Porque a gente vai se confundir, ficar com as ideias confusas, não entender muito bem o que está acontecendo. Porque a gente é espírito de terceira ordem, a gente vai ter ali aquele momento de desenlace e a gente passa por isso. Isso é uma regra geral. Agora, atenção. Bom, Michel, eu não quero passar por isso. Tem como? Tem como eu eliminar ou diminuir isso para que isso seja rápido? Sim. Esse é dos efeitos poderosos que o estudo do espiritismo pode proporcionar. O espiritismo a única doutrina, é a única doutrina
que ensina como você faz para sofrer menos durante a morte. O Espiritismo não trata só depois da morte, ele trata durante a morte. Existem 3 maneiras de você diminuir essa perturbação no momento da morte, que o Espiritismo ensina. Uma, a gente pode fazer agora, começar agora. Atenção, como a gente não sabe o dia que a gente vai partir, comece agora. É se desapegar da matéria. Não é não usufruir da matéria. Cuidado. É não se apegar à matéria. Quanto mais você valorizar as coisas do espírito e menos as coisas materiais, no momento que o corpo começa a ficar fraquinho e partir, você, ó, rapidamente se desprende dele. Então você vai evoluindo moralmente, equilibrando as ideias em vida, equilibrando as paixões e as emoções em vida, valorizando as coisas do espírito mais do que as coisas materiais, e você vai se preparando para o momento da morte. Então esse é um ensinamento que o espiritismo vai dar para antes da morte, você se prepara. A Henriette perguntou, né? Mesmo a gente tendo estudado e sabendo de tudo, a gente vai ver, o conhecimento do espiritismo ajuda. Quanto mais você souber, mais fácil vai ser nesse momento que você vai estar perturbado, você vai usando o que você aprendeu para colocar as ideias e entender o que está acontecendo. Então, o conhecimento ajuda, mas atenção, só o conhecimento não basta. Você tem que saber usar o conhecimento. Então, por exemplo, você vai entendendo durante a vida como que é o processo de se desprender do corpo e você vai treinando esse desapego antes. Quando acontecer esse momento, você já vai estar acostumado a fazer isso. E aí as emoções se acalmam, a perturbação acalma, as ideias da pessoa ficam em ordem e ela vai se desprendendo mais rápido. Mas tem também algo que você pode fazer durante esse momento. Uma delas é usar o conhecimento que você tem. Você começa a lembrar de tudo que você sabe. Ó, você vai começar a mudar os pensamentos. Você começa, não, eu sou um espírito, aqui é meu corpo, eu tenho que deixar ele não me serve mais. Você começa a aceitar a ideia de partir, deixar as coisas materiais, se tranquilizar. Então você usa o conhecimento. A outra é a prece, tanto sua quanto dos que estão na volta. Então você quer ajudar alguém, você vai fazendo prece para ela. Por quê? Porque essa prece chega até a cabeça do espírito que está ali desencarnando e você vai como conversando mentalmente com ele, né? Fulano, você está partindo, vai em paz, a matéria não é nada, você vai estar muito melhor no mundo espiritual. Você já cumpriu com o que tinha que cumprir. Se você não cumpriu, Deus vai lhe dar uma nova oportunidade. Trate agora de se equilibrar. Nós estaremos sempre com você. Percebe? Você vai fazendo uma prece pela pessoa para ajudar ela a sair da confusão. Outra coisa que você faz, evoque a pessoa. Kardec vai mostrar que a evocação faz a pessoa sair mais rápido da perturbação. Então você evoca, ela vai se manifestar toda confusa e você começa a conversar com ela, até ela entender, olha, eu morri no corpo, eu tô livre dessa matéria que tanto me trouxe sofrimento. Você vai conversar com o espírito e ajuda ele a sair da perturbação. Por isso que Kardec, a pessoa mal morria, não era nem enterrada ainda, ele já estava evocando. Então, a prece e a evocação durante e depois.
E claro que aqui, por prece também, a gente vai pedir para o anjo guardião, que é o espírito superior, ajudar. E antes, a gente se acostuma a estudar para entender o que acontece e se habitua a se moralizar e espiritualizar mais, não sendo tão apegado à matéria. Mas vai acontecer com a maioria de nós, a gente vai ter esse período. E aí você pode evocar esse, você pode daqui a pouco evocar o seu parente que acabou de morrer, e ele vai dizer assim: eu continuo, eu tinha uma doença cardíaca, eu ainda tenho, o meu coração tá aqui, eu tô sentindo. Mas você não vai se desesperar porque você estudou o item 101 do Livro dos Espíritos, e você vai dizer assim: meu amigo, você está confundindo. O espírito não sofre materialmente, ele não tem corpo para sofrer, não tem órgãos, não tem doença física. Você vai mudando aquele pensamento dele que está em sofrimento, até que ele entende: meu, eu não tenho nenhuma doença física. Ele vai mudando as ideias. Percebe? Agora você entende isso. Se você invocar um espírito e ele começar a dizer que está com característica de pessoas vivas, você já entende ele agora estudando Kardec. É que ele está confuso, ele não entendeu, ele está perturbado. Mas se tranquilizem, porque Kardec vai dizer nas suas obras que, em média, os espíritos imperfeitos ficam dias assim. Em média, 8 dias, vai dizer Kardec. Então, mesmo nós inferiores, a gente fica, em média, a maioria de nós, 8 dias assim. Aqueles casos em que a pessoa fica anos, isso é raro. O que que fez os romances espíritas depois de Kardec? Primeiro, colocou que os relatos físicos são reais. A gente está vendo que Kardec está dizendo que não é real. E segundo, eles colocam como se todo mundo que é inferior vai ter um sofrimento terrível no momento da morte. Não. Kardec diz, em média, 8 dias você fica confuso. Mesmo os inferiores. Mas você pode diminuir isso, né? Fazendo aquilo que eu falei antes. Por fim, já para passar para o Lauro, tem a Henriette comentou mais, né? Associado a esses pensamentos, temos nosso anjo guardião que vem nos ajudar, exatamente. Mas você aprendeu isso, então você vai. Isso, como você aprendeu, no momento que estiver acontecendo isso, você vai chamar ele, tanto para você quanto para os outros, né? Tenho feito isso nos velórios que vou, faço como se eu estivesse falando com ele, ele ali no caixão e eu falo com ele. Maravilhoso, muito bom fazer isso. Agora, claro, o ideal para Kardec é, se você puder e tiver mediunidade, evoque. Você vai para casa e evoca o espírito. Percebe? Laura, eu passo para ti. Michel, mas antes, você podia responder a Rosane, que ela te fez uma pergunta aí, por favor. Passo para você. Respondo sim. Michel, como vou evocar se eu não sou médium? Ou não sei se sou médium? Tá, duas coisas. A primeira, lembrando, aproveitando a deixa, nós vamos estudar isso no estudo do Livro dos Médiuns, já que a gente vai estudar o Livro dos Médiuns inteiro, né? Como é que Kardec vai dizer? Se você pegar o capítulo da formação dos médiuns, lá no Livro dos Médiuns, Kardec vai dizer o seguinte: não existe nenhum diagnóstico para você saber se você é médium ou não. Então não tem como eu olhar pro Lauro e dizer, ih, deixa eu ver, o Lauro tem barba, então se ele tem barba é porque ele é médium. Não, não, a pessoa ela tem alguma característica que eu posso dizer que ela é médium. Não tem como saber se você é médium por um diagnóstico. Só tem uma maneira de você saber se você é médium. Palavras de Kardec, tá? Testando, experimentando. Então você só vai descobrir se é médium ou não se você experimentar. Aí vem a segunda pergunta. Bom, como que eu experimento? Kardec vai, neste capítulo da formação dos médiuns, lá do Livro dos Médiuns, salvo engano, é o capítulo 17 do Livro dos Médiuns. Ele vai abrir esse capítulo com um texto chamado Desenvolvimento da Mediunidade.
Ele vai lá dizer como é que você vai testar. Aí ele vai dizer, você vai testar por uns 15 minutos por dia. Ele é muito sábio. Kardec é muito sábio, porque ao dar poucos minutos e espalhados em diversos dias, é muito mais fácil de você praticar. Se você tivesse que fazer todo dia uma coisa por horas, seria muito desgastante. Você não consegue se concentrar por muito tempo, ainda mais na nossa sociedade atual. Então, Kardec é muito sábio desde aquela época. Pegue 15 minutos, o que são 15 minutos, e você vai fazer todas as recomendações que ele dá lá nesse capítulo. Por dias, semanas, você vai repetir durante 15 minutos. Se você for médium, algo vai acontecer durante esses experimentos. Se você não for, Kardec vai dizer: bom, depois de feitos os experimentos não aconteceu nada, você não é médium. Esse é o ponto. Então, primeiro, para saber se é médium ou não, é isso. Claro que eu não estou entrando aqui no capítulo no detalhe, a gente vai estudar lá na sexta-feira em breve. Mas você já pode pegar lá, pega o capítulo 17 do Livro dos Médiuns, chamado da Formação dos Médiuns. Já digo até o item 200 a 218, porque o Livro dos Médiuns é que nem o Livro dos Espíritos, é por item, a gente pode dizer, vá no item 200, que é igual a gente fala aqui, item 101. Então você vai no item 200 até o 218, são 218, são 18 itens para você ler, que lá Kardec ensina você a testar se é médio ou não. E em breve nós vamos estudar isso também para o pessoal, mas é bem simples, tá? Aí vem a segunda parte. Mesmo que você não seja, aí digamos que você fez o teste e você não é médio. Você pode fazer a chamada evocação na cabeça. Você, através do pensamento, vai chamar sempre primeiro o anjo guardião, vai chamar ele, vai explicar a situação. Eu estou lhe chamando, porque nesse momento o meu ente querido acabou de passar por isso, está passando pelo momento de desapegar do corpo, ele acabou de desencarnar. Você vai explicando e pedindo auxílio do anjo guardião e já começa a pensar no fulano e vai conversando com ele por pensamento. E você vai fazer, caso você não seja médico, se você for, daí você evoca ele e assim que ele se manifestar, você pode ir você mesmo conversando com ele, mas diretamente. Mas se você não for, você pode fazer igual, porque ele vai com o tempo ouvir seus pensamentos. E isso vai ajudar. Então você pensa nele e vai conversando. Tem lá no final do Livro dos Médiuns, pega o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, tem o capítulo Coletânea de Preces. Pega lá, tem preces. Eu quero pegar o nome certinho, mas tem lá no último capítulo, Kardec tem preces para quem acabou de desencarnar. Você pega aquela prece também e usa como modelo do que você vai pensar. Olha como Kardec é completo. Ele chegou a deixar até o que a gente tem que pensar. Claro que você vai se adaptar àquilo que é verdadeiro para o seu sentimento, né? Mas você vai lá no capítulo. Eu tô abrindo aqui no celular. Se for uma coisa simples de fazer, Laura, a gente pode olhar essa. Não sei se tu consegue, enquanto eu vou falando aqui, para pegar para as pessoas verem como Kardec deixa tudo explicadinho. Você vai lá no Evangelho. Então você usa o capítulo do Livro dos Médiuns para saber se é médium ou não. E se não for ou for, você também usa a prece específica para essa situação que Kardec deixou no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28. E aí você vai conversando com esse espírito diariamente, você reserva uns minutos para conversar pelo pensamento com ele. No futuro, se você dialogar com ele pela mediunidade ou por outro médium, você vai ver que ele vai dizer assim: muito obrigado. Eu estava em tal situação e comecei a ouvir a sua voz. Comecei a ouvir seus pensamentos. Comecei a entender o que você estava me dizendo. Muito obrigado, você me ajudou nesse momento. Então, um dia o espírito vai agradecer para você esse momento. Ou ele vem em sonho e se apresenta, e você vê, nossa, olha, ele está melhor. Deixa eu achar aqui. Capítulo 28, coletânea de preces. Vamos ver. Preces por outrem. Por um agonizante. E tem. Ó,
é a primeira prece do item 4 do capítulo 28. Preces por alguém que acaba de morrer. Olha que o Kardec é completo, né? Preces pelos que já não são da terra. Aí dentro, Lauro, tem a primeira prece, por alguém que acaba de morrer. É o item 59 do capítulo 28 do Livro dos Médiuns. É impressionante. Aí ele tem, mas daqui a pouco, de repente, alguém pode dizer, não, mas eu tenho alguém que já morreu faz tempo. Aí você vê a prece seguinte, é assim, pelas pessoas que tivemos afeição. Então ele tem prece para todas as situações. Kardec é completíssimo. Você pega aquilo ali como modelo, lê, tem um prefácio que ele explica a prece e depois dá um modelo de prece. Olha que fantástico as práticas que Kardec deixou para a gente fazer, né? Eu acabei de citar a prática da evocação e a prática da prece que você pode fazer. E tudo isso vai diminuir isso que a gente tá vendo hoje, né? Que é essa lembrança ou essa percepção do sofrimento. Enquanto o Lauro vai vendo ali, eu completo o resto do que eu li, né? Ó, naquele item 101. Sofrem, pois, pelos males que padeceram em vida e pelo que ocasionaram aos outros. Então, nesse momento da morte, o espírito começa a perceber, porque as ilusões caem. Ele começa a ver tudo o que ele fez de mal ou que ele deixou de fazer de bem. E ele sofre. Mas não é um sofrimento físico, é um sofrimento moral. Aí, ó. Tem por um agonizante, que é ali enquanto a pessoa está morrendo, né? Olha que impressionante. Kardec pegou enquanto, aí ele explica, ó, tá toda ali, ó. A prece, ó. Ó, Deus onipotente e misericordioso, aqui está uma alma prestes a deixar o seu envoltório. Olha que impressionante, Kardec. Para volver ao mundo dos espíritos sua verdadeira. Olha, tá ali a prece. A próxima daí já é para quem acabou de morrer, então aí é durante, né? Ó, prece pelos que já não são da terra, por alguém que acaba de morrer. Olha como ele pega todos os casos. Aí ele explica as preces pelos espíritos que acabaram de deixar a terra não objetivam unicamente dar-lhes um testemunho de simpatia. Olha só, também tem por efeito auxiliar-lhes o desprendimento e desse modo abreviar-lhes a perturbação que sempre se segue à separação, tornando-lhes mais calmo o despertar. Olha que impressionante. Eu nem lembrava desse texto, vocês estão vendo que está coerente com o que a gente estava falando lá do item 101. Então você não faz só porque você gosta, mas porque você tem um efeito ali de fazer a pessoa diminuir a perturbação. Aí ele está explicando, né? Mais para baixo tem a prece lá, desce um pouquinho. Aí ele está explicando a prece. Aí, ó, agora vem o modelo, ó. Onipotente Deus, que a tua misericórdia se derrame sobre a alma de N. Por que ele colocou aqui? Para a gente colocar o nome da pessoa, né? No pensamento ou na fala. Então a gente vai dizer a alma do meu querido amigo, do meu pai, da minha mão, a quem acabasse de chamar da terra. Possam ser-lhe contadas as provas que aqui sofreu, bem como ter suavizadas e encurtadas as penas que ainda haja de suportar na espiritualidade. Ó, agora ele chamando os espíritos anjo guardião, ó, bons espíritos, que o viestes receber, e tu particularmente, seu anjo guardião, ajudai-o a despojar-se da matéria. Dai-lhe luz e a consciência de si mesmo, a fim de que saia presto da perturbação inerente à passagem da vida corpórea para a vida espiritual. E inspirai-lhe o arrependimento das faltas que haja cometido e o desejo de obter permissão para as reparar, a fim de acelerar o seu avanço rumo à vida eterna bem-aventurada. Agora ele fala para a pessoa, né? N. Aqui você bota o nome da pessoa que você quiser. Acabas de entrar no mundo dos espíritos. E, no entanto, presente aqui te achas entre nós. Tu nos vês e ouves. Por isso que de menos do que havia entre ti e nós,
Só há o corpo perecível, que vens de abandonar, e que em breve estará reduzido a pó. Despiste o envoltório grosseiro, sujeito a vicissitudes e à morte, e conservasse apenas um envoltório eterno, etéreo, imperecível e inacessível aos sofrimentos. Inacessível aos sofrimentos. O perispírito não sofre. Olha ele dizendo no Evangelho isso. Já não vives pelo corpo, vives da vida dos espíritos. Vida essa isenta das misérias que afligem a humanidade. Gente, ele está falando aqui para os espíritos da terceira ordem. Ele não está falando dos superiores. Mesmo os da terceira ordem não sofrem materialmente, não estão isentas do sofrimento físico. O único sofrimento que o espírito tem é emocional, é moral. Os espíritos não sofrem fisicamente. Aqui ele vai continuar com a prece. Mas vejam que belo, que profundo, que completo que é Kardec. E só para concluir a 101, tem muitos espíritos que estão nessa situação aí de perturbação, que eles acreditam que ainda estão vivos, que eles acreditam que têm doenças e necessidades físicas, e muitos acham que vão sofrer para sempre. Então vai ter muito espírito que você pode evocar e ele vai dizer assim: eu vou sofrer para sempre. Fui condenado ao inferno. Aí ele mistura com as crenças dele, se ele tinha essa crença em vida. Mas aí o Kardec explica: isso é uma punição divina. Ele acreditar nisso, mas ele não vai sofrer para sempre. Ele tá acreditando nisso porque ele está sendo castigado pelos seus erros. Então, durante um período, ele acredita que vai sofrer para sempre. O que cabe você a fazer? Pela prece ou pela evocação? Explicar para ele: você não vai sofrer para sempre. Isso é um sofrimento temporário. Basta que você troque de pensamentos, basta que você se acalme, que você pense em Deus, que você ore, que você chame seu anjo guardião, que você se desapegue, porque a matéria não lhe pertence mais, e você vai diminuir esse sofrimento. Aí você começa a fazer isso diariamente. Dali uma semana você evoca ele, sabe o que ele vai dizer? Me sinto melhor. Então é assim. Vejam todo o estudo que a gente fez dos espíritos imperfeitos. E a gente ainda vai fazer, porque a gente está ainda nas características gerais, né? Mas é impressionante, e eu passo para o Lauro agora, como Kardec é completo, né, Lauro? Michel, você levantou questões muito sérias. E quando cara, você leu aquele pedaço da prece, eu também nunca tinha, eu não me lembrava quando Kardec vai dizer que o perispírito, o envoltório fluídico, é inacessível ao sofrimento. Eu não lembrava, né? Então veja o quanto, muitas das vezes, por falta de estudar, e aí eu posso aqui generalizar do movimento espírita de modo geral, leva a essa ideia de que o perispírito ele é mutilado, deu um tiro na cabeça, então danificou o perispírito, e por aí vai, essas loucuras todas que a gente vê. Agora, a questão é a seguinte: bom, uma vez que eu acredito que ao morrer, né? Então, por exemplo, eu morri com uma doença grave, uma doença aí, um câncer, por exemplo. Então, ao morrer no mundo espiritual, meu perispírito vai estar danificado, vai estar doente devido àquela doença que aqui eu enfrentei, fisicamente falando. Então, fica essa pergunta para você. Isso pode ser prejudicial ao espírito que leva essas ideias? Aí, né? Então, eu estou trazendo aqui esses romances para mostrar a responsabilidade desses romances, dessas informações, quando elas não passam por uma análise crítica. Como Kardec vai dizer lá no Evangelho, a autoridade da doutrina espírita. Racional, lógica, né, coerente.
essa ideia de que eu levo comigo um perispírito danificado, seja por qual motivo for, uma mutilação, um suicídio, o que for, isso pode ser prejudicial para aquele estado de perturbação do espírito, Michel? Excelente. Essa pergunta é exatamente o X da questão que o movimento espírita confundiu. O movimento espírita confundiu efeito e causa. Então, agora eu vou explicar para que as pessoas entendam aquilo que está em Kardec para a confusão que foi feita depois. O espírito nunca sofre fisicamente. Nunca. Mas, sempre tem um mas, né? O espírito sofre por conta dos seus pensamentos. Aqui na Terra, quando a gente está no corpo, é diferente. Aqui na Terra, a gente tem dois tipos de sofrimento. A gente também sofre pelo pensamento. Vou dar exemplo, se você... o que é sofrer pelo pensamento, Michel? Você está triste, você está angustiado, você está ansioso, você está impaciente, você está revoltado, você está com raiva, você está deprimido. Vejam, são sentimentos da alma que durante a vida a gente sofre muitas vezes. Mas aqui, enquanto a gente está encarnado, a gente também sofre fisicamente, do corpo. Então a gente tem dor de cabeça, a gente tem dor de barriga, a gente tem dor de dente, a gente tem dor de estômago, a gente tem dor nas costas, a gente tem dor no joelho, a gente pode ficar cego, pode ficar surdo, a gente pode ter câncer, a gente pode ter doenças, centenas e centenas de doenças. Porque o corpo físico, que é um organismo biológico, ele sofre. Então você pode sofrer estando no corpo. Você pode sofrer da alma também, por causa dos seus sentimentos, mas também do corpo. Aí, claro, tem pessoas que ficam doentes do corpo, mas a alma permanece forte, equilibrada, positiva, otimista, batalhadora, trabalhadora, bondosa, paciente. Então, veja, eu posso sofrer do corpo aqui, encarnado, mas mesmo assim, mesmo com a dor no corpo, a alma pode superar essa dor e enfrentar isso de maneira positiva, feliz, com força. Tem pessoas que não, que uma dorzinha de cabeça a pessoa já se desespera, fica agressiva. Então veja como essas coisas têm relação, mas não são obrigatórias. Quando você sai do corpo, agora nós estávamos falando no corpo. Quando você sai do corpo e morreu o corpo, agora você só tem um tipo de sofrimento, que é o sofrimento da alma. Você não tem mais dor de cabeça, porque não tem cabeça. Você não pode sofrer por causa do câncer, porque não tem câncer. O câncer era no corpo. O espírito não tem corpo com câncer. Não tem câncer no perispírito, não tem dor de cabeça no perispírito. Mas agora vem a questão. O espírito, atenção, nesse momento de perturbação, apenas nesse momento de perturbação, que é o momento do desligamento, ele pode acreditar, por isso que está na cabeça, acreditar que está sofrendo do corpo, mesmo não tendo corpo. Mas nota, não é que ele está sofrendo no perispírito, não, 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 não. Ele acredita na cabeça dele que está sofrendo algo físico, mas não tem mais nada físico. Isso pode acontecer. Mas então o que eu tenho que fazer? Levar ele para um hospital no mundo espiritual para alguém fazer uma cirurgia no perispírito? Não! Esse é o erro do movimento espírita.
Não, porque não tem corpo para fazer cirurgia. Por isso que não pode ter hospital, porque não tem corpo. Ah, mas e o corpo perispiritual? O perispírito é um corpo que só tem a aparência, mas não tem a função igual do corpo. É só aparência. Então, durante a perturbação, porque depois que passar a perturbação, mesmo os espíritos inferiores, atenção, depois que passa a perturbação, mesmo os espíritos inferiores sabem que não tem necessidade física, não tem doença física. Mas durante a perturbação, e apenas durante a perturbação, o espírito pode acreditar que tem alguma doença física ainda. E aí ele sofre. Mas aí como é que você resolve? A causa não são os pensamentos. O que está causando aquela ilusão é ele pensar e acreditar que aquilo está acontecendo. Como é que você trata isso? Fazendo ele mudar de pensamentos. Por isso, a prece. Por isso, a evocação. O que que a prece e a evocação faz? Faz você fazer o espírito entender que aquilo é uma ilusão, que ele não sofre mais com aquilo e fazer ele mudar de pensamento. Ao mudar de pensamento, a ilusão se desfaz e ele se acalma. É simples assim. O que que criou o movimento espírita? Não, tem a doença continua no perispírito, aí a pessoa tem que ir para o hospital no mundo espiritual, daí ela tem que baixar o hospital no mundo espiritual, aí ela tem que fazer uma cirurgia no mundo espiritual, aí ela tem que ficar um tempo se recuperando no mundo espiritual, depois ela tem que tomar remédio. Não, isso é na Terra, no mundo espiritual é só mudar o pensamento. Então, quando você evocar um espírito e ele disser assim: estou sofrendo da doença que eu tinha na vida, qual é a primeira coisa que você vai saber agora que você leu a 101, a questão? Você vai saber que é um espírito imperfeito. Se ele falou isso, é espírito imperfeito. Mas você já sabe, que você estudou, que ele está iludido, ele está no momento de perturbação, e aí você vai ajudar ele a mudar os pensamentos. Agora, muito cuidado. Pode ser um espírito em estado de perturbação, que você vai ajudar, ou pode ser um espírito mentiroso. Ele sabe que não tem doença, mas ele pode mentir para que você fique ocupado com ele, para que você fique com medo, para que você fique assustado. Nós vamos estudar isso daqui a pouco. Só que por que que a gente está estudando esses itens? Para você se tranquilizar. Quando você conversar com um espírito desse, você não vai ficar desesperado. Eu já sei, porque eu aprendi com Kardec que não é assim. Mesmo que o espírito esteja dizendo. Deixa eu agora ver se ele ou é um brincalhão mentiroso, ou se ele é um espírito perturbado que está acreditando nessa ilusão, então eu vou ajudá-lo. É simples assim. Aí depois de uns dias, a maioria de nós, depois de uns dias, percebe, fulano, agora eu entendi. Aquele corpo que tinha câncer, não, ele morreu, ele ficou lá no cemitério. E aquilo era uma coisa da minha cabeça, eu acreditei, mas que bom que você orou por mim, ou que bom que você me evocou, que bom que você chamou meu anjo guardião. Eu também conheci o espiritismo, eu fiz isso. Agora eu já tô entendendo. Não, eu não tenho, eu tô bem, eu tô. Olha, fulano, eu me libertei, eu não tenho mais aquela doença, eu estou bem. Eu estou bem. Claro que eu ainda tenho agora o sofrimento moral das coisas que eu me arrependo de ter feito, aquilo que eu quero futuramente reparar, as coisas que eu ainda quero aprender, mas não é nada físico. Eu já tive relatos de pessoas que disseram, Michel, e a pessoa morreu, definhou, sofreu no corpo, morreu. Tempos depois ela apareceu para mim radiante, dizendo: Eu estou bem, porque ela já percebeu que ela não se livrou daquele corpo pesado, cheio de doença. É uma libertação. Por isso que a gente tem que ficar feliz, graças a Deus. Eu sofro um pouco com a saudade, mas ele está livre daquele corpo que judiava, que fazia mal. Agora ele está livre. Ele continua aqui do meu lado, eu posso conversar com ele ou pelo pensamento ou pela evocação, se eu for médium. Imagina que maravilha as pessoas que têm a consolação no espiritismo de saber
que aquela pessoa que sofreu horrores no corpo está livre. A obra de Kardec vai mostrar que ele está livre disso. Olha que alegria saber que ele está livre, porque tem pessoas que sofreram por anos no corpo. E o Espiritismo de Kardec vai poder olhar e dizer para você que está me ouvindo: seu ente querido está livre dessa carcaça. Ruim é para nós que ficamos, Laura. Quem está lascado é a gente que ficou. Quem tá lascado é a gente que ficou, porque a gente ainda tá na prisão do corpo físico. Porque Deus ainda julga que a gente ainda tem que ser prisioneiro. E aí eu digo, meu Deus, se eu ainda sou prisioneiro, deixa eu cumprir minha pena. Deixa eu aproveitar essa vida para evoluir, para estudar, para aprender, para adquirir virtude. Porque a hora que ele me chamar, eu vou estar livre. E aí todo mundo vai se reencontrar, vai viver num lugar melhor, que não tem dor, que não tem sofrimento. Olha a maravilha do espiritismo de Kardec. Olha o desespero que é os romances espíritas. Você morreu, continua tudo igual. Olha que desespero se isso fosse verdade. Olha como esses espíritos são cruéis. Em Kardec você diz estou livre. Nas obras deles você diz assim, continuo preso. Porque agora eu descobri que do lado de lá é igual era aqui. Mas se tranquilize, não é igual. Aqui é o purgatório. Quando você vai estudar o céu e o inferno, Kardec vai dizer o purgatório é aqui, é onde você purga, onde você paga os seus pecados, no sentido de que você está aqui por provas e expiações para reparar o passado e construir o futuro. Aqui no corpo. Depois você está livre. Você está livre, você está no momento de descanso. Você está no momento de respiro, em que você vai ficar agora tempos no mundo espiritual para repensar tudo, para ver o que ainda falta. Até que chega um dia, nós vamos ver isso daqui a pouco, estudando o espírito puro, que você nunca mais precisa voltar para o corpo físico. Aí você está livre para sempre. Olha que maravilha. Todo mundo, por mais teimoso, vai chegar nessa fase. E aí é só felicidade. Olha o que é o espiritismo de Kardec. Laura. É isso. E para corroborar com o que você disse, eu trouxe esse item 255 aqui no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, né? Quando o espírito diz que sofre, de que natureza é seu sofrimento? Pessoal, isso aqui é importante. Angústias morais, que o torturam mais dolorosamente do que os sofrimentos físicos. Eu acho que esse aqui já poderia parar a live aqui agora, já ir embora para casa, que já respondeu tudo. A pessoa que quer insistir fala, não, mas o pé. Olha a resposta dos espíritos. Você vai ficar com Kardec, com os espíritos superiores, ou você vai ficar com a opinião de um espírito imperfeito? Né? Aí, a cada um segundo as suas obras. Escolhe o que você quer. Como o Michel bem colocou, isso aqui é consolador. Bom, então, uma vez que eu sei que o sofrimento ele é moral, então eu tenho que partir agora para mudar interiormente, trabalhar em mim, como o Michel bem lembrou, desenvolver em mim virtudes, a aplicação desse conhecimento, para amenizar o máximo possível esse impacto, esse sofrimento moral. Né? É simples assim, não tem muito o que dizer. E é muito comum, né? Eu até vi hoje um react do Rafael, quando ele vai falar lá que André Luiz vai dizer sobre corpo mental, eu começo a criar uma série de problemas, de dificuldades, até mesmo para compreender aquilo que Kardec deixou tão simples, tão fácil de compreender e até de aplicar, né, as consequências disso tudo. E eu opto por pegar algo totalmente não tem nenhum embasamento. Ele diz, está dito, e ninguém questionou. Essa é a verdade, Michel. É isso aí, é impressionante como o Livro dos Espíritos é claro. É impressionante, o Livro dos Espíritos deixou muito claro. E as pessoas caíram no papo da obra Nosso Lar.
Amanhã de noite, Laura, eu vou lançar um vídeo novo em que nós vamos iniciar a leitura do nosso lar, que eu estou fazendo a crítica. Amanhã a gente inicia a leitura da obra. Vocês vão ver que no primeiro capítulo, o André Luiz já coloca órgãos. Nos capítulos seguintes, ele já vai para o hospital, já chega um médico para avaliar os órgãos dele. Aí ele tem que fazer tratamento. Ele está com problema no fígado do perispírito, completamente diferente do que está em Kardec. Fígado no perispírito, hospital, daí ele fica lá baixado um tempo. Aí você vai ver depois ele vai visitar a casa do amigo dele, eles vão jantar, tem banheiro. Então, se tem banheiro, tem sistema digestivo. Se tem banheiro, tem esgoto. Se tem banheiro, tem que tomar banho. Mas peraí, é mundo espiritual. É mundo espiritual. Isso é coisa do mundo material. A gente levou o mundo material para o mundo espiritual fora de Kardec. Impressionante. E os espíritos já deixavam claro que não é assim. A gente está mostrando os textos. E volta e meia eu estou mostrando os textos, o Lauro está mostrando os textos, aparece alguém nas lives aí. Hoje não foi o caso, mas volta e meia eu estou falando isso, mostrando o texto na tela e tem uma criatura nos comentários dizendo, não é assim. A gente está mostrando o texto e a pessoa não enxerga, porque ela está fanatizada pelas bobagens do movimento espírita. Semana passada eu estava gravando uma das lives, mostrando o texto na tela. E uma pessoa bradava ali nos comentários: quem é você para dizer para dizer uma coisa dessa? Quem você pensa que é para discordar? E eu disse assim: criatura de Deus, eu estou mostrando o texto, não sou eu que estou dizendo. E ela achando que era eu. Quem você pensa que você é? Eu não sou. Eu sou um espírito imperfeito. Mas eu me guio pelas ideias dos superiores, não pelas minhas. E é isso que você tem que fazer também. Nós somos espíritos imperfeitos. Com quem é que a gente tem que aprender? Com eles. Eu não vou ouvir outro imperfeito que nem eu. E eles dizem o quê? Não há dores físicas. Claro que os espíritos têm dores morais, como o Lauro mostrou na questão ali. Angústias que torturam, porque quem sofre por dentro, sentimentalmente e emocionalmente, sabe o que a culpa faz. E claro que aqueles espíritos que cometeram muito mal vão sofrer um arrependimento tremendo, sofrer solidão, vão sofrer vazio, até o momento que eles se colocarem na posição de quem quer melhorar, quem quer mudar. Mas não sofrimento físico. Então, é muito importante que esse item 101 tenha deixado isso. Agora, o que a gente vai ver na próxima segunda? Agora a gente vai entrar no detalhe dos espíritos imperfeitos. A gente viu as características gerais. Agora nós vamos ver as classes. Kardec vai pegar os espíritos imperfeitos e vai dividir em 5. Ele vai pegar só a terceira ordem e vai dividir em 5 partes. E agora nós vamos ver essas 5 partes que ele vai chamar de classes a partir do próximo estudo. Eu quero aproveitar já para me despedir, agradecer ao Lauro, agradecer a todos que participaram. Curta o vídeo, você que não curtiu, e se inscreva no canal. Amanhã às 11h30 no Kardec Tube tem Kardec a meio-dia. Amanhã de noite tem a live sobre o nosso lar. Sexta-feira a gente inaugura o Livro dos Médiuns. Para quem é assinante, assine lá no Kardec Tube, seja membro. A minha live amanhã de noite, para não atrapalhar o do Lauro, tá? A minha live é gravada. Assista a live do Lauro, depois vai estar gravado lá o vídeo sobre o nosso lar. Então, uma boa noite a todos, um bom resto de semana a todos. É isso aí, né? E também o nosso estudo amanhã aqui às 20 horas também é gravado, viu, pessoal? É uma live ao vivo, mas fica gravado. Então, vocês podem optar aí, eu quero assistir o nosso lá, porque é algo muito chamativo, e espero que dê uma boa audiência, porque isso vai ajudar, de certa forma, a fazer que muitos pensem ou repensem nas suas crenças, né? Naquilo que foi plantado
como sendo algo espiritismo de Kardec, que não é, né? Isso vai ser fundamental, com certeza, esse estudo que o Michel está desenvolvendo, já vem desenvolvendo aí há mais de ano, né? Sobre o nosso lar segundo o Espiritismo. Então, pessoal, fiquem à vontade, tá? Ambos vão ficar aí nas playlists, então vejam quantas vezes vocês quiserem. Quarta-feira, o Michel já lembrou, às 20h30 nós temos o estudo do que é o Espiritismo no Kardec Tube, tá? Então, é o José Paniago, o Michel e eu, juntamente com vocês, é claro. Michel também já lembrou, sexta-feira nós vamos estrear aí o estudo do Livro dos Médiuns para os assinantes no YouTube. E lembrando também que na segunda quinta-feira em diante do mês, nós temos o estudo da revista Espírita.net, que vai acontecer. Quinta passada foi às 20h30, mas na próxima quinta em diante, na segunda quinta em diante, será das 20 às 21. Dito isso, quero aqui agradecer a presença de todos, de todas. Me despeço aí, lembrando que amanhã temos um encontro marcado aí com esse tanto de coisa para assistir, para estudar, tá bom, pessoal? Um abraço a todos, fiquem em paz.